Paz do Senhor, meus amados, tudo bem? Nós vamos aqui para mais um panorama de livros da Bíblia, né? Assim como foi em 1ª e 2ª Reis, nós vamos fazer esse panorama, que é o panorama do livro de Crônicas, somente em um estudo. Por quê? Porque esses livros inicialmente eram um só, né? E eles foram divididos depois para facilitar a leitura para o meio do povo de Israel. Para o povo israelita e depois para nós cristãos. Então, a gente vai falar só num livro, um livro dos dois, nós vamos fazer um panorama só dos dois livros, certo? E esse panorama ele vai tratar já do assunto integral, do que acontece no livro, quando foi escrito, todos os detalhes que a gente está acostumado a fazer para o seu conhecimento e para que você possa crescer na graça e no conhecimento, amém? Então, vamos lá, vamos começar aqui pelo no livro de Crônicas, começar esse estudo, como é que ele é chamado no hebraico? O livro de Crônicas, no livro do hebraico, no hebraico é chamado Divrei Ha-Yamin. Divrei Ha-Yamin. Né? Não é o Ha. Né? O hebraico tem uma diferença entre o Ha e o Ra. Né? E ainda tem o Ra. Cada um desses três, cada uma dessas palavras são diferentes. Então, no hebraico é Ha-H-A, Ra, R-A e Ra, C-H-A. Então, cada um deles tem um significado. No livro de Crônicas significa Divrei Ha-Yamin. Crônicas pressupõe-se que foi escrito por Esdras, né, por volta de 430 a.C., e que o propósito era resgatar os padrões de culto de adoração a Deus no período pós-cativeiro da Babilônia, resgatando assim a história de um povo. É. Então, os livros das crônicas, que na realidade, como eu disse, são uma obra só, composta de 2 volumes, se reproduz a maior parte dos acontecimentos narrados no livro de Samuel e de Reis. Então, ele repete basicamente aquilo que já está em Samuel e Reis. E esse fato pode levar o leitor a achar uma ideia equivocada de que está diante de uma simples repetição, né, dos mesmos episódios históricos e tudo mais. Contudo, Crônicas faz isso dentro de determinadas margens de liberdade narrativas requeridas pelas novas circunstâncias que o povo judeu teve de enfrentar nos anos seguintes ao retorno dos cativos de Israel. Então, o primeiro detalhe importante sobre Crônicas que a gente deve tirar é o seguinte: Crônicas foi escrito pós-cativeiro. Samuel e Reis foi escrito pré-cativeiro. Apesar de contar a mesma história, mas o tempo em que eles foram escritos foi anterior ao cativeiro da Babilônia. Então, a situação, por essa época, não era mais a mesma que antes do cativeiro. Por isso, a monarquia, que foi inaugurada lá na metade do século XII a.C., com a proclamação de Saul como rei, havia chegado ao fim com a destruição de Jerusalém. Então, não tinha mais rei em Jerusalém. Acabou ali. Então, a condição política, né? A situação política era diferente e as condições de vida agora não eram mais as mesmas que antes. A comunidade era constituída por repatriados e não eram todos. A ideia de que se tem de que foram todos os judeus que estavam na Babilônia que voltou não é verdade, somente uma parte de repatriados. E eles já não eram mais um Estado independente, mas era uma nação submetida e vassala do Império Persa. E ainda que fosse cedo, mas em termos gerais, era diferente das dominações anteriores da Síria e da Babilônia. Porque é o seguinte: dentro desses 70 anos, Jerusalém e o Israel foi dominado por 3 nações. Primeiro a Babilônia, depois os assírios e finalmente os persas. Os persas foi que permitiram a reconstrução de Jerusalém. Depois disso ainda teve os gregos e os romanos. Né? Os governantes persas se mostravam assim, benévolos, eles eram benévolos e toleravam a religião dos judeus. Isso tudo a gente pode ter essa resposta do que aconteceu no livro de Esté, que nós vamos falar mais adiante sobre ele. E é certo que assim a vizinhança geográfica, os outros vizinhos não tinham essa mesma tolerância com os judeus. Então, naquela nova fase, o povo judeu era chamado a reconsiderar sua história a partir do ponto de vista que lhe permitisse compreender melhor o presente e que os orientasse acerca do futuro. E é isso, precisamente, que o autor de Crônicas oferece nessa comunidade pós-exílica, uma reflexão sobre o passado de Israel e uma lição de fidelidade ao Senhor, à sua lei, ao culto do santuário. Então, assim, o que é que a gente pode falar sobre o livro de Crônicas? Que ele é uma expressão típica do judaísmo pós-exílico. Para sua composição, o autor recorreu a materiais recolhidos em Gênesis, Êxodo, Número, Josué, Ruth, dos quais ele extraiu
por exemplo, as genealogias que está ali em 1 Crônicas de 1 a 9. Porém, foi sobretudo nos livros de Samuel e de Reis que encontrou uma rica fonte de informação que ele incorporou às crônicas. Então, o livro de crônicas é uma recriação. Na verdade, o livro de crônica foi escrito a partir do livro de Samuel e de Reis, e reproduzido, às vezes, literalmente, ou às vezes dando uma nova redação, né? Depende muito do período. E, além disso, cita uma série de documentos, como assim, outras fontes, muitas delas desconhecidas, certo? Que não se chegou até nós até hoje, né? Então, alguns ditos documentos são os seguintes, que são relacionados abaixo, né? Eu vou falar aqui agora de onde, mais ou menos, eles basearam, Esdras baseou seus estudos, né? Então, foi nas crônicas de Gade, certo? Que ele cita isso lá em 1 Crônicas 29, nas crônicas de Samuel, de 1 Crônicas, está tudo isso citado, né? Crônicas de Natã, história do rei Davi. No seu estudo aí, aí embaixo, quando você fizer o download do PDF, quem está na Bíblia com Mistérios, Sem Mistérios, perdão, na comunidade Bíblia Sem Mistérios, tem acesso a esse download. Você está aqui no YouTube, se você está no YouTube, você não vai ter acesso a isso, a não ser que seja no estudo específico, né? No estudo específico. Mas quem está na Bíblia, na comunidade A Bíblia Sem Mistérios, tem acesso ao download que tem cada referência dessa que eu estou dando. Então, vamos lá, vamos começar de novo. Crônicas de Gade, Crônica de Samuel, Crônica do profeta Natã, História do rei Davi, História de Natã, História de Semaías, livro da história do profeta Ido, História dos Reis, livro da história dos reis de Judá e Israel, livro dos reis de Israel, profecia de Aías, o Silonita, registro das genealogias e visões de Ido. Então, esse é basicamente a fonte que Esdras usou para para escrever o livro de Crônicas. Então, o primeiro livro de Crônicas contém uma longa série de genealogia que vão desde Adão até Saul. Isso aqui é como ele é composto, como ele está desenhado, né? E nelas são importantes há importantes espaços que são ocupados pela linha sucessória de Davi, de Arão e de Saul, que são três personagens extremamente significativos na história da Bíblia. A exposição das linhagens introduz ao leitor o resto do livro e apresenta a história do rei Davi, do capítulo 10 ao 29 até a sua morte, ocorrida em ditosa velhice, cheia de dias, riquezas e glória, como cita Esdras, né? O segundo livro de Crônicas já é formado por duas partes, mas um apêndice em forma de conclusão. A primeira parte, do capítulo 1 ao 9, é dedicada inteiramente ao reinado de Salomão, né? E conclui com a sua morte. Na segunda parte, dos capítulos 10 ao 36, o cronista relata a história do reino de Judá, desde Roboão até a destruição de Jerusalém e a deportação para a Babilônia. A conclusão faz uma referência ao rei Ciro, rei persa, e ao seu decreto autorizando o regresso dos judeus exilados. Esses versículos finais de 2 Crônicas reaparecem no início lá do livro de Esdras. Se você ler os dois livros, você vai ver que eles reaparecem. E na seção dedicada ao rei Davi, ao reinado de Davi, o cronista se detém com singular minuciosidade ao traslado da Arca da Aliança, na organização do culto, nas funções do levita, nos preparativos, na grande quantidade de materiais para a construção do templo. Salomão havia recebido de seu pai Davi o encargo de executar esse projeto e edificar a casa de repouso para a Arca do Senhor. 1 Crônicas 28:2 traz esse termo. E assim havia disposto o próprio Deus: teu filho Salomão é que edificará a minha casa e os meus átrios. O cronista também, desde a sua peculiar análise histórica e teológica, vê em Davi o verdadeiro fundador do templo, seu cerimonial, enquanto foi Davi quem, delegando a Salomão todas as responsabilidades, lhe entregou os planos para a construção do santuário único, que um dia o povo de Israel haveria de adorar a Deus. Na maior parte, a história de Salomão, o rei sábio entre os sábios, gira em torno dessa construção, né, da construção do templo. O cronista inclui a oração proferida pelo rei na cerimônia solene da dedicação, a resposta de Deus às suas súplicas. Outros monarcas, depois de Salomão, também tiveram relacionados com os cuidados do templo, do culto, e assim, importantes reformas religiosas seguiram após o período de apostasia do povo. Desses reis dá testemunho, segundo Crônicas, Asa, Josafá, sobretudo Ezequias e Josias.
Os temas mencionados são expostos mais amplamente pelo cronista do que dos livros de Samuel ou de Reis. Há outros assuntos, todavia, que ele preferiu passar por alto, né? Tal é o caso de certos acontecimentos da história de Davi que poderiam assim lançar sombras na memória do grande rei de Israel, os seus conflitos com Saul, alguns injustificáveis comportamentos seus antes da subida ao trono, lamentável episódio de Batseba e Urias, os dramas familiares e a rebelião de Absalão. Então, ele não lançou isso, você não vai encontrar isso em Crônicas, você só encontra em Samuel e em Reis, né? Principalmente Samuel, sobretudo Samuel. Então o cronista tampouco se interessa pela história do Reino do Norte, ao contrário de Primeiro Reis, que alterna os dois, né? O Reino do Norte, que é o reino que se desviou, o reino que foi causou a divisão, o qual alude poucas vezes e sempre com acentos pejorativos. Para ele, somente o reino de Judá e a dinastia de Davi tinham legitimidade. O reino de Israel, nascido da ruptura nacional, manchando a sua fé pela idolatria, não podia representar genuinamente o povo de Deus. Então isso era um cuidado que Esdras tinha para poder não manchar a história do rei Davi, não manchar tudo que ele tinha feito, não manchar a própria história do povo de Israel. Então a mensagem dos livros de crônicas, né, um marco histórico que se desenvolve na narrativa das crônicas, não só se deve reconsiderar ou considerar a construção do templo, né, que é chamado pelos judeus de Beit Hamikdash, e das muralhas de Jerusalém. Também se pretende restaurar o espírito da comunidade judaica pós-exílica. O cronista rememora para os seus leitores que o princípio imutável de que a vida do povo de Israel dependia de sua fidelidade ao Senhor. Uma fidelidade que tinha natureza individual, de um a um, testemunhada pela obediência à lei e por uma vida de piedade sincera, isto é, que havia tentado Davi a impulsionar a construção do templo. Então, o templo traçar linhas essenciais do seu ritual cultico e assim por diante. E é também por ele que havia tratado de inculcar o seu povo. Davi sabia que enquanto a comunidade israelita fosse fiel à eleição com que havia sido distinguida das demais nações, Deus não deixaria de lhe mostrar seu favor e de cumprir para ela todas as suas promessas. Então, esse aí está basicamente o estudo, né, aprofundado do livro de Crônicas, tanto volume 1 quanto volume 2. Então, no segundo Crônicas, se você está na comunidade A Bíblia Sem Mistérios, não vai haver esse vídeo do segundo Crônicas, como também não tem o do segundo Reis, né? Apesar de ter primeiro Samuel e segundo Samuel, segundo Reis, não tem nem segundo Crônicas por fazerem parte de um só livro. Se você gostou desse vídeo, se você acha que você está aprendendo aqui no meu canal, se inscreva nele, compartilhe esse vídeo por um máximo de pessoas que você puder. Bota aí o sininho, porque toda vez que tem vídeo novo, eu tenho uma oração todo dia. Você também que está na Bíblia Sem Mistérios, e eu sei que você é crente, você gosta da palavra de Deus, gosta do relacionamento com Deus. Então, todo dia, às 6 da manhã e às 8 da noite, eu publico orações, certo? No YouTube, no Instagram. Meu Instagram é @pastoreclésio, pastor_eclésio, perdão. Você pode ir lá, se inscrever, me seguir, e a gente vai estar fazendo lives, vai estar fazendo um monte de atividades. Então, assim, que Deus te abençoe no nome de Jesus e até o próximo vídeo. Paz do Senhor. Shalom, Adonai.